Salve, salve, Freesiders! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está com um convidado especial aqui para falar sobre os segredos da mente milionária, como é que você faz para poder conquistar uma mente que traz as pessoas para junto de você e que traz principalmente o dinheiro para o seu bolso, para a sua conta bancária. E aí, Samuquinha, tudo bem, cara? Oi, Fagner, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com você, com essa galera que eu sempre gosto demais de estar com você no seu evento ou participar de algo que você faça, viu? Sempre um prazer tremendo. Obrigado. Show de bola. Galera, o Samuca é criador do programa Segredos da Audiência. Ele faz também um evento ao vivo que é gigantesco, que é maravilhoso. O evento de São Paulo, o maior evento de marketing e de audiência, né, Samuca? Você mostra pra galera como é que faz audiência aí, como é que você traz pessoas pro seu negócio, seja o seu negócio um negócio digital, um negócio físico. Samuca, se apresenta aí pra galera, cara. Fala pra eles aí o que você faz de verdade, como que funciona tudo. Bom, show de bola. Primeiramente, eu comecei com o sonho de ganhar dinheiro com a internet, que acabou virando realmente uma parte da minha vida, realmente uma carreira, né? Uma profissão hoje. Hoje eu tenho... Eu comecei primeiramente querendo fazer meu site, querendo ganhar dinheiro, só que eu entendi que se eu não tivesse audiência, se eu não tivesse fontes de tráfego, que as pessoas pudessem chegar para o meu site, eu não ia conseguir ter um negócio digital, né, lucrativo e próspero. E aí o que eu fiz foi estudar, me aprofundar muito nisso. Depois disso os meus sites começaram a ter muitas visitas, chegando a 300 mil visitas no mês, depois 500 mil e aí por aí vai, né. Recebi alguns milhões de pessoas nos meus sites, né? 200 milhões de page views nos meus sites num período, e isso fez com que eu tivesse várias frentes de negócio, desde e-commerce, canais de SMS e ganho com a publicidade. Depois disso, lancei também o evento, né, Segredos da Audiência, que foi o evento que mais cresceu até onde eu sei no marketing digital, e falando de audiência, é hoje o maior, né, do Brasil também. E chegamos até para 3 mil pessoas com um ticket relevante, são 3 dias totalmente imerso, é um workshop de 3 dias, veio gente da Austrália, dos Estados Unidos, Europa participar. Então esse é um pouquinho do pedaço. Hoje eu tenho livro publicado, assim como o Fagner. Eu tive a honra da Luísa Helena Trajano, um grande nome aí, dona do Magazine Luiza, também assinando meu prefácio. Então eu tenho ela como mentora, eu tenho bastante pessoas aí que eu gosto muito como mentor e vamos crescer mais. Esse é um pouco aí, Fagner. Show de bola, Samuca. Cara, agora a gente falou todas as credenciais, né, tudo que você fez, mas vamos lá, nem sempre foi assim, né, Samuca? A gente... você nasceu rico, você nasceu milionário, não? Como é que você construiu essa sua história para você chegar nos resultados que você tem hoje, cara? Show de bola, legal. Bom, a minha família sempre foi muito humilde quando eu era criança. Minha mãe trabalhou aí para pagar a faculdade dela como manicure, como cabeleireira. O meu pai remendava a lona de caminhão para pagar a faculdade e depois como mecânico também. Então sempre trabalharam muito, sempre me ensinaram muito sobre educação, né? Depois meu pai começou a ter uma condição melhor, graças a Deus tivemos uma condição boa em casa, até condição de poder aí, tudo isso, né, devido ao grande trabalho do meu pai aí, e da minha mãe, né, do esforço deles. Mas meu pai falou assim: eu vou te pagar até a faculdade, eu quero que você termine seus estudos, depois é por sua conta, né? Você deve dar valor a isso, não procure dinheiro da gente, dinheiro fácil, vai trilhar seu caminho, né? Então meu pai me deu uma noção muito disso, falou: não espera carro, não espera nada, vai trabalhar e conquistar o que é seu. Isso me deu uma garra, né? Eu lembro que 18 anos, né? Eu conheci algumas pessoas que ganhavam carro com 18 anos, né? E eu falei: nossa, pai, você vai me dar um carro? Eu falei: não, vai trabalhar, né? E aí eu aprendi que se eu ralasse um pouco mais, eu podia ir conquistando, né? Até que eu conquistei o carro dos meus sonhos, né? Hoje está com carro importado e por aí vai, né? Então acho que isso tudo foi uma construção, né? Então a gente vai falar de alguns pontos aqui, né? Então eu vou deixar você perguntar mais. Show de bola, massa. E cara, vamos lá, pra você, pensando agora pra galera que ainda não conseguiu conquistar seus objetivos, que ainda não conseguiram conquistar o estilo de vida que gostariam. Hoje você é um cara que viaja o mundo, já vi você em Dubai, já vi você nos Estados Unidos, já vi você espalhado tudo. Cada hora que eu olho tá o Samuca numa cidade diferente, num lugar diferente. Samuca, o que você acha
que foi determinante na sua forma de pensar, na sua forma de agir para que você conquistasse os objetivos? Quais são os princípios que você segue para você poder conquistar os objetivos, para você poder ter uma mente milionária e colher esses frutos, cara? Fagner, eu separei aqui, man, top 5 coisas, filosofia, formas de pensar que eu acredito que mais me ajudaram. Eu espero colaborar bastante com a galera aí, tá? Então eu vou trazer isso aqui, se você quiser falar comigo enquanto isso, perguntar alguma coisa, eu tô à disposição. Beleza. Mas eu acho que a primeira coisa que, antes de mais nada, né, a primeira coisa, tem até uma frase que eu coloquei no meu livro, essa frase foi para muitos lugares, que é o seguinte: quando acabaram as minhas desculpas, começaram os meus resultados. Por que eu acredito tão fielmente nessa frase, né? Porque, antes de mais nada, se a gente quer ter resultado em algo, a gente precisa de fato acabar as desculpas, porque eu posso ter 1 milhão de histórias que eu vou contar para mim mesmo, eu posso ter 1 milhão de desculpas para falar assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Todo mundo tem sua desculpa, todo mundo tem seu fardo. E é impressionante como, gente, as pessoas querem colocar a responsabilidade delas na mão de outras pessoas, como na mão do governo, na mão do presidente, na mão do marido, da esposa. Então, por exemplo, eu não consigo sucesso porque eu moro no Brasil, um país muito difícil. Beleza, tem gente no Brasil ganhando dinheiro, não tem não? Porque a crise tá muito ruim. Beleza, mas não tem muita gente ganhando dinheiro também na crise? Porque a minha esposa não me apoia. Mas, meu esposo não me apoia. Gente, a quantidade de desculpas que a gente pode contar pra gente mesmo é muito grande. Aonde você nasceu... O pior é que a gente acredita nessas desculpas, né, cara? A gente acredita e a gente defende. Se a gente defendesse os nossos desejos com a mesma força que a gente defende as nossas desculpas, aí chegariam os nossos resultados, né? É verdade, man. Parece chover no molhado falar isso. Só que quando a gente aplica isso pra tudo, por exemplo, se alguém manda uma meta pra gente, a primeira coisa, quando parece difícil, é você dar uma desculpa. A primeira coisa é você se defender e jogar uma desculpa para você aceitar aquilo. Por exemplo, eu vou falar assim para alguém: a sua meta para esse mês, ou não sei o que, é alcançar 10 mil seguidores. A pessoa já... mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas o meu perfil não está aquecido. Mas eu não tenho muito tempo. A pessoa vai... Então, ela já se defendeu, ela já criou a crosta que ela não vai conseguir atingir o resultado, né? Então, às vezes, meu trabalho até de líder da empresa hoje, muitas vezes, é ajudar meu time a identificar que, de fato, é possível. Vamos correr atrás dessa meta que a gente colocou. Tudo é possível, né? Depende da forma que eu fizer. Então, assim, inverter, sabe? Colocar a responsabilidade pro seu lado. Tem gente que conta histórias demais, de onde ela nasceu, de qual lugar ela frequenta, de não sei o que, da esposa, do marido, do filho, do pai, e enfim. Então, acho que, antes de mais nada, não é chover no meu olhado, no meu ver, porque todo desafio novo, todo projeto novo, eu tenho que lembrar dessa frase e ela me leva mais adiante, sabe? Acaba com suas desculpas e começa com o resultado. Eu acho que o mimimi, ele sempre vai existir, né? E uma coisa impressionante, cara, uma coisa impressionante é que quanto mais mimimi a pessoa tem, menos prosperidade. Isso é todas as vezes. Coloca na conta. Quando o cara que fica criticando os outros, sabe, mimimi, que eu falo assim, o cara fica: o fulano tweetou não sei o quê. O fulano, vamos acabar com essa sem-vergonhice do fulano, vamos encher o saco. O cara vive em função dos outros. Aí um cara que é top no mercado, ele fala alguma coisa, aí tudo quer apontar, né? Como diz o negro lá, como que é? Prego que destaca, toma martelada. Você vai ver que a galera que tá martelando, que tá enchendo o saco nas mídias sociais, estão tudo sem ter sucesso, mas elas se incomodam com o sucesso dos outros. Quanto mais mimimi, menos sucesso. Então, uma coisa, isso é pra gente também, né? O nosso mimimi. Quanto mais mimimi eu fico, menos sucesso eu tenho. Então, eu não quero mimimi. Joga fora mimimi. Esse é um ponto, né? Vamos falar de outra coisa aqui, o segundo ponto, que eu acredito, é muito mentores, tá? Eu acho que, cara, eu não sei de onde eu já acordei com essa necessidade de mentores, mas eu identifiquei que eu realmente, para crescer, eu precisava de mentores, né?
todo, eu gosto de falar muito do negócio da pico fora da curva, né? Pico fora da curva é o quê? Você pode ver todos os caras mais bem-sucedidos do mundo, mais ricos do mundo, bilionários, qualquer coisa do tipo. O cara tava com crescimento assim, o cara é self-made, né? Que é uma expressão dos Estados Unidos que é o quê? O cara que fez o próprio dinheiro, não herdou nada, né? Ele não herdou, ele fez o dinheiro dele. Inclusive é uma expressão que eu gosto muito dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente fala ganhar dinheiro. Nos Estados Unidos fala make money, que é o quê? Fazer dinheiro. Olha que impressionante, é diferente, né? É igual assim, lá ele fala, eu ganhei meu salário. Não, ele não ganhou o salário, ele conquistou, ele fez o salário dele. Ele fez o dinheiro do salário dele, né? Ele make money. É verdade. Então, o que acontece? Todo cara que fez muito dinheiro, ele tava assim, ele era pobre, tava lá crescendo, de repente ele deu um pico fora da curva. Ele teve um pico que acelerou, o negócio dele foi para outro estágio, e aí ele se torna um cara relevante, alguma coisa. Porque às vezes a gente pensa, né? Se eu continuar no crescimento que eu tô, eu lembro que eu perguntava assim, será que eu vou conquistar e comprar as coisas que eu quero aqui? Eu vou levar assim, vou levar 200, 300 anos para conseguir ter as coisas que eu quero. Então eu preciso de um pico na minha performance. Dá uma acelerada, né? Dá uma acelerada. E normalmente quem está aqui em cima, quem já veio, já fez isso. Ele sabe como fazer. Ou ele tem estratégias que levaram ele. E aí, cara, quando você ouve, só de às vezes ouvir uma pergunta de um mentor, de uma pessoa que já teve, ou só a forma dele perguntar e dele pensar já muda todo o jogo, tá? Uma vez eu tive uma coisa que mudou definitivamente meus eventos. Eu fui perguntar para o mentor sobre a perspectiva dele de eu fazer um evento. Uma pergunta que ele me fez mudou inteira a minha estratégia do evento. Você lembra essa pergunta? Eu lembro essa pergunta. E eu queria fazer um evento, né? E aí a pessoa falou assim, né? Fazer um evento para vender o quê? E eu simplesmente pensei, fazer um evento para vender o quê? E depois eu entendi. Porque se no meu evento eu não tenho um objetivo, não tenho uma venda, algo que é aquilo, meu evento não ia para frente. Não ia crescer. Não adianta. A gente está falando de uma indústria, a gente está falando do mercado. Então, assim, eu estava simplesmente querendo fazer algo de oba-oba sem entender a finalidade. E a pergunta que quando ele me fez, para mim não fazia sentido. Hoje faz. Mas quando ele fez a pergunta, eu entendi a forma que ele pensava. Foi a primeira pergunta que ele fez. Então, muitas vezes no nosso negócio, uma pergunta que uma pessoa faz muda o jogo, né? Eu lembro também de um amigo que me contou, esse aí não foi uma pessoa que me contou, foi um amigo, né? Um amigo falou assim, nossa, aquele carro é muito caro. Falou para um cara que era o mentor dele. Ele falou assim, é caro ou você que ganha pouco? Né? Então, nossa, olha que pergunta, né? Que virada, forte, né? Mas é uma pergunta, cara. Então, assim... então eu acredito que o mentor é aquela pessoa que tem a lanterna. É aquela pessoa que ligou a lanterna aqui, ele está indo na sua frente, ele já sabe o caminho. Mas olha uma questão interessante, Samuca. O mentor normalmente ele não te dá o caminho, ele te faz encontrar o seu caminho. Pelo que você falou, os seus mentores normalmente eles jogam para você as perguntas certas que vão fazer com que você encontre as suas próprias respostas, porque quando você encontra as próprias respostas, você acaba agarrando aquilo como seu, muito mais do que se eu chegar para você e falar assim, cara, faz assim que assim vai dar certo. Muitas vezes a pessoa diz, mas será? Agora, se ela chegar a essa conclusão baseada numa pergunta que o cara fez, uma pergunta proposital, ele vai com muito mais garra, ele vai com muito mais motivação. É verdade, é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que, primeiro que eu tenho uma ânsia de descobrir mentores para mim, né? Então, eu tenho mentores desde... Eu considero o Érico Rocha um grande mentor para mim, a Luiz Helena Trajano, eu considero o Shiba em alguns momentos um grande mentor para mim, eu considero em muitos momentos meu pai é um grande mentor, minha mãe é uma grande mentora para mim. E quantas pessoas, Roberto Chinachique e por aí vai, né? Porque eu acho que só de você ligar o radar para, cara, eu tô entrando nisso, eu preciso de um mentor para isso, né? Já muda o jogo. Porque você já vai ouvir essa pessoa, você já vai em busca de uma pessoa que conheça mais do que você não conhece e o seu jogo muda. Então, busca por mentores, também não é só um mentor de vida único, mas eu tive um momento que eu falei, este ano eu quero escolher vários mentores de pontos, de áreas diferentes. Então, por exemplo, eu quero performar melhor na palestra, no que eu falo, nas coisas. Eu fui atrás do Roberto Chinachique e falei, cara, me dá uma mentoria. E muita gente tem que ser cara de pau mesmo. Eu já tinha um relacionamento com ele, já tinha valor, eu vou falar de network aqui também, mas já tinha um valor com ele. E eu falei, cara,
me ajuda, me dá uma mentoria disso. E ele falou, olha, minha agenda é corrida, mas eu quero te ajudar. Faz o seguinte, essa aqui é minha coach de storytelling, essa aqui é uma coach de posturas de palco, essas pessoas eu recomendo, já trabalhei com essas pessoas e também senta um dia comigo que eu vou te mostrar algumas coisas. E cara, ele foi me mostrar várias coisas, eu fiz várias perguntas e ele me indicou as pessoas que já eram validadas por ele. Então eu encurtei o caminho. Quanto tempo? Cara, eu acelerei ali 1, 2 anos de palco, de palestra, né? No mínimo, né? No mínimo. Um cara que tem 30, 40, não sei quantos anos de palco, de palestra, né? Ou foi considerado os melhores palestrantes do Brasil, as mais caras palestras do Brasil. Então, cara, ia atrás, né? Ia atrás. Aí você fala, mas hoje eu não conheço tanta gente relevante, mas você está falando no caso. Então vamos lá. Vamos pro terceiro ponto, que é o ponto de network, né? Ponto de que é o terceiro ponto, filosofia para você ganhar dinheiro. Você pode até ver algumas pessoas que foram muito ricas e elas podem perder o dinheiro delas. Só que elas têm conexão, elas sabem onde chegar. Muitas vezes elas recuperam, porque ela tem uma rede de relacionamento dela, ela tem rede de contatos dela. Rede de contatos faz toda a diferença. Rede de contatos, saber, às vezes é aquela coisa, você não precisa saber tudo, mas você sabe alguém que sabe. Você sabe alguém que sabe chegar lá. É aquela coisa, né? Perfeito. Quantas pessoas são preguiçosas? Ao invés de digitar no Google, ficou perguntando. Pô, outro dia me perguntaram assim, você sabe não sei o quê? Eu falei, eu não sei, mas o Google sabe. Vamos lá? E aí o Google mostra. É a mesma coisa. Eu fiz uma vez isso. Eu gosto de ensinar com exemplo, né? Aí uma vez um membro do meu time chegou e me fez uma pergunta. Como é que faz isso aqui? Aí eu tenho, como é que é? Google This, né? Aí eu fui lá, né, no Google It For Me. Google It For Me, botei, aí você bota a pesquisa lá, ele gera um link com a pesquisa. Aí eu peguei e falei assim, tá aqui sua resposta. Aí mandei pra ele o link, a hora que ele clicou, abre o Google, digita sozinho e aperta buscar. Nunca mais ele me perguntou, as próximas vezes ele entendeu que era só ir no Google que ele resolvia o problema, tá vendo? Às vezes a gente ensina mostrando com exemplo. Às vezes eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber quem sabe disso, né? Então, isso faz toda a diferença, tá? Do network. Então você vai lá. Beleza, Samuel. Então, o que é legal de network? Primeira coisa, é participar de redes de network. Não tem jeito, tá? Você quer conhecer pessoas, você vai participar desde da sua cidade, do seu bairro, do seu bairro talvez não, né? Mas a sua cidade provavelmente tem redes de network. Você vai participar de clubes que tenham network. Eu lembro do Gevaé, que é um grande amigo meu, é um advogado muito bem sucedido, o Fagner conhece também, em que ele entendeu que para ele ter relacionamento com pessoas importantes na cidade que ele tinha mudado, para subir o nível dele, ele tinha que aprender a jogar golfe. Ele se entrou num clube de golfe e começou a aprender a jogar golfe porque ele queria relacionar com aquela galera, né? E deu altos resultados para ele. Então, assim, primeiro ponto muito importante, né? Participar de redes. Até participar de masterminds também, né? Como a galera chama. Cara, senão tem como. Você não vai conseguir se relacionar chegando a um nível se você não quer também pagar o preço para estar lá, né? Se pagar o preço é necessário. Tem gente muito muquiranha aí que não vê valor também nisso aí e vai ficar mais para trás. Você quer acelerar, você tem que torrar o combustível. Você tem que torrar o combustível para chegar mais rápido. Então o negócio é esse. Então vamos lá, network. Quais são as primeiras coisas que eu acho muito importante no network? Primeiro é gerar valor, tá? Eu lembro o dia que eu conheci numa palestra em comum, que eu estava num evento em comum, conheci o Robson Shiba, né? Dono do Training Box e tudo mais, um cara que eu adoro. Eu encontrei com ele, eu gostei muito do trabalho dele, eu gostei muito da pessoa dele, e eu falei, cara, eu quero me oferecer aí na sua empresa um dia. E eu adoraria que um dia ele palestrasse no meu evento, adoraria. Né? Um cara que eu respeitava muito, gostava muito da palestra dele, respeito muito. E aí eu falei, cara, eu me ofereço aí na sua empresa de te ajudar, né, com redes sociais. Essa é meu forte. E aí eu fui, passei um dia, sentei lá com a diretora de marketing, com ele, e gerei valor. Cara, simplesmente eu falei o que eu achava que dava para fazer, quais eram as estratégias legais, me oferecia conectar com pessoas que também poderiam ajudar em certos assuntos específicos. E eu passei uma tarde ali me doando para ajudar, né? Então foi muito legal que assim que eu saí da reunião, não pedi nada em troca, mas assim que a gente saiu da reunião, ele falou assim, se você quiser que eu palestre no seu evento, eu estou à disposição. Né? E ele ganhava com isso, ele cobrava isso, mas ele me deu isso, né, numa forma de recompensar
E eu falei, poxa, mas é lógico que eu aceito. Eu fiquei muito feliz, né, com essa troca. Mas isso é só um exemplo de, primeiro a gente gera valor, primeiro a gente vai e gera valor para as pessoas e depois a gente pede ou espera acontecer algo. Acho que network é muito isso, tá? Porque muita gente já chega querendo... Porque, olha, pensa numa pessoa muito relevante, uma pessoa que já tem um destaque, notoriedade. Muita gente chega pedindo muita coisa, muita gente. Todo mundo manda no inbox. Eu recebo, cara, dezenas de inbox falando, vamos fazer um projeto, eu quero te mostrar oportunidades de negócio, eu quero te apresentar um negócio, você vai virar meu sócio, quer virar meu sócio. Imagina, então. Então, assim, todo mundo ali tá igual a todo mundo, não tá se destacando. Então, esse que é o grande ponto, tá? E, ao mesmo tempo, em relação ao network ainda, sempre que eu conheço uma pessoa, por exemplo, a primeira vez que eu encontrei o Fagner, eu tô querendo me relacionar melhor com ele, eu sempre... Primeiro, né, se eu não estou no mesmo ambiente que ele ainda, não me conectei, que eu peço algum amigo para me apresentar para o Fagner. Provavelmente eu tenho algum amigo em comum. Eu procuro no Instagram, procuro no Facebook, eu vou lá no Instagram, vejo quem o Fagner segue. Às vezes tem lá, o Fagner segue o JP. Aí eu chego pro JP, JP, você conhece o Fagner? Conheço. Tem como me apresentar? Então, eu vejo quem que é relevante pro Fagner. Né? Pode olhar no LinkedIn, no Facebook, em vários outros lugares. Então eu tento traçar conexões. E aí eu peço sempre uma apresentação, eu nunca chego direto, né? E aí quando eu pego e chego nessa pessoa por uma apresentação, eu faço uma pesquisa brevemente também sobre interesses dessa pessoa, o que essa pessoa gosta de conversar, procuro saber mais sobre o universo dela, porque o que muito acontece com pessoas que chegam no network, chegam às vezes em abordagens num evento, elas só ficam falando delas mesmas, só ficam contando a história delas. E, gente, às vezes você encontra um cara relevante, você vai ficar falando da história dele, da sua história para ele, contando a sua história durante 20, 30, 40 minutos, ele vai ser simpático com você, mas não necessariamente a coisa que ele mais quer ouvir. A coisa que ele mais quer ouvir, que a outra pessoa mais quer ouvir, é dela mesmo, né? Então o que eu procuro? Ao invés de falar de mim, eu procuro saber mais sobre a pessoa, sobre ela. Por exemplo, esses dias eu cheguei nos caras donos da maior empresa de infoprodutos do mundo, né? Até onde eu sei, dos Estados Unidos. Eu sentei no escritório pessoal dele e eu sei muito que ele é fã de jiu-jitsu. E eu também faço jiu-jitsu, conheço um pouco mais do universo. Então eu abri o assunto, meu opening, né? Muitas vezes quando a gente fala opening, que é a abertura da conversa, né? Muitas vezes pode ser sobre aquela coisa que tem gente que até tem aversão, né? Que é aquela small talk, né? Se não me engano, esse termo aqui, muita gente até chama pejorativamente de jogar a conversa fora. Cara, isso é importante para se relacionar também. Jogar um pouquinho de conversa fora, né? Porque você chega e você cria conexões, né? Conexões mais afetivas, vamos falar assim. Então, quando eu abro uma conversa sobre jiu-jitsu, o cara fala assim, se sente em casa, porque o cara adora jiu-jitsu e a hora que vê a gente já tá 15 minutos falando sobre uma coisa que ele super gosta e o assunto vai embora, né? Então, eu sempre procuro conexões, tá? E, principalmente, eu procuro entrar muitas vezes no meio das pessoas. Por exemplo, eu tenho muito uma coisa que eu procuro sempre estar atualizado de muitas coisas. Eu procuro sempre estar atualizado sobre muitas coisas, porque eu preciso muito de outputs, eu preciso muito de inputs também, né? Que são coisas que chegam até mim, que eu aprendo também. Então eu tenho, por exemplo, um projeto de muitas vezes aprender 3 coisas diferentes no ano. Então, uma coisa diferente que uma vez eu aprendi, né? Nada a ver, né? Mas tocar berrante. Eu queria aprender a tocar berrante. Eu tenho berrante em casa, eu sei tocar. Se hoje eu me encontrar com um pessoal que gosta disso, eu vou tocar berrante, o cara vai ficar impressionado. Como você sabe berrante? Então, tipo assim, eu fiz uma coisa de café, né? Eu conheci um grupo que tinha muita gente que era apaixonada com café, eu fiz curso de café. Então eu posso falar sobre isso um bom tempo. Então, assim, isso me dá uma... Vinho, já fiz de vinho também, é verdade. Então isso me dá sentar na mesa e poder conversar sobre um assunto, sabe? Então isso é importante também, eu acredito muito importante. Eu conheço muitas cidades e eu reparo muito sobre as cidades. Muita gente passa numa cidade por passar. Cara, eu passo numa cidade e eu procuro saber sobre a cidade, eu procuro saber o que é a cidade, sobre brincadeiras da cidade, termos da cidade. Então, às vezes eu chego com o Fagner fala, sou de Goiânia.
Nossa, adoro Framboyant, que shopping, né? Que complexo, na verdade, de condomínios, de tanta coisa e tal. Nossa, você já foi no Sunset Wake Park de Goiânia? Nossa, animal lá. E eu tenho vários assuntos, o Fagner vai se sentir em casa comigo. Fala, caramba, ele conhece a minha cidade. Então muitas pessoas são muito desatentas na vida, elas passam por várias situações e deixam de aproveitar que aquilo em algum momento vai fazer sentido para ela. Então não seja desatento na vida, né? Presta atenção nos detalhes. E aí, crio conexões afetivas relacionado com assuntos e também coisas de interesse, né? Depois disso é correr atrás, né? Um último ponto relacionado ao network é muito sobre tem que correr atrás mesmo e cavar oportunidades, né? Como você cava oportunidades? Como assim, né? Hoje a Suzana, né, que é a diretora criativa do Google, está vindo para o meu evento pela segunda vez. É uma conexão muito grande, né? E que eu fiz foi literalmente cavando oportunidades, né? Eu tinha participado de um prêmio, ela tinha sido jurada, e eu encontrei uma vez num evento e falei isso com ela. Olha, eu participei de um prêmio, que você foi jurada também. Ela, que legal, tal. E aí eu fui, me adicionei ela no Facebook, falei, te adicionei e tal. E ela me aceitou, mantive um pouco de uma amizade ali, né? Uma amizade, se conhecia, né? Mas, cara, ela foi trabalhar em Nova York na época, numa agência. E eu passei um mês estudando lá inglês. Passei um mês estudando inglês e eu todos os dias mandava mensagem para ela. Mandava, Suzana, posso visitar a sua empresa? Ai, pode, mas claro, mas hoje está corrido. E eu sei que a corrida estava muito corrida. Ela fazia na época advertising, fazia propaganda para New York Times, Pampers, Coca-Cola, Converse, enfim. Então assim, Caramba. eram grandes ícones, grandes marcas e ela fazendo no digital lá. Cara, eu quero ir na empresa dela, quero conhecer isso. E aí todo dia, durante 30 dias eu mandando mensagem, quase todo dia, né? Chegou que no último dia, cara, eu falei, se eu manter assim eu vou acabar voltando sem ter ido na empresa. O que eu fiz? Eu tava turistando no último dia com a minha irmã, falei assim, eu tentei ligar ela do orelhão, liguei na empresa, ela não tava. Eu falei, Débora, falei com a minha irmã, vamos lá, vamos. Cheguei na empresa, eu falei pro porteiro, vim falar com a Suzana. Aí ele interfonou e falou, ela não chegou ainda. Eu falei, eu posso subir e esperar ela? Ele falou, pode. Eu subi, fiquei na recepção esperando ela. E, cara, eu tava de short florido. Hoje, eu e ela, a gente dá risada dessa história hoje. Mas eu tava com aqueles tênis da Nike, meio coloridos, short florido, uma camiseta. Aquele short de nadar, não é de nadar, mas é um short... de praia. Eu tava muito praia. cara turístico, muito turista. E uma camiseta verde, enfim, um dress code bonito. Mas eu cheguei e no que eu tava esperando na recepção, eu e minha irmã, mais nova, eu só tenho uma irmã na verdade, mas eu digo, ela é mais nova que eu. E aí chega a Suzana com mais uns 7 executivos todos engravatados de um terno preto, bonito. Impecável, né? Aquele assim que você... E eu lá. A Suzana olhou pra mim, tomou um susto. Ela olhou pra mim e falou assim... Não é assim que funciona. Tomou um susto, entrando com o tanto de americano lá e entrando tudo de terno e tal. Eles entraram pra sala de reunião, ela voltou comigo e falou, querido, não é assim. Eu falei, mas era a última oportunidade, meu último dia aqui, eu vim. Aí eu acho que ela gostou da minha atitude de correr atrás, de querer ir, né? Viu que eu não era nenhum louco, né? E aí ela falou, vou te dar um tour na agência. E foi me levando e tal. Depois, quando eu voltei, mandei uma mensagem pra ela, Suzana, lembra de mim e tal? Ela falou, como não lembro, né? Marcou pra ela. Mas a gente desenvolveu uma amizade. Hoje ela tá vindo pro Brasil pela segunda vez para palestrar no meu evento, né? Com uma amizade muito legal. Hoje, um áudio que ela me manda no WhatsApp, eu falo, cara, que é isso que eles estão fazendo? Que loucura, que top. Então, assim, pra mim... É uma conexão que eu digo que foi muito... Cavei a oportunidade, fui atrás, não tive medo, não tive vergonha da situação que eu estava, da roupa que eu estava, enfim. A coisa muito... Você podia ter dado desculpa, né, Samuca? Eu não tô com a roupa legal, ela não quer me atender, Podia ter dado muitas desculpas, cara, e provavelmente ela não estaria... Então, tem um outro ponto que, já encaixando, quarto ponto, que eu acredito, top 4 aí pra mim, são os valores intangíveis. Muitas pessoas acreditam que ganhar dinheiro é quando entra dinheiro dentro da carteira dela, ou na conta bancária dela. E eu ganho muito mais dinheiro, não quando entra dinheiro no meu cartão, na minha conta. Eu acredito que eu ganho dinheiro quando eu faço uma conexão dessa com a Suzana,
porque de várias formas eu vou monetizar isso de forma de conhecimento que eu posso transmitir com ela, do network que eu posso transmitir com ela, até uma foto que eu posto com uma pessoa tão relevante, as pessoas me veem com outro olhar. O meu network, um dia dela me apresentar uma outra pessoa, desde eu trazer ela para o meu evento, né? Ela vir para o meu evento com uma amizade que eu vendo mais... Hoje qual que é o status dela lá no Google? Hoje ela primeiro que como publicitária, ela já foi jurada jurada do Festival de Cannes, já ganhou Leão de Cannes, ela é a mulher Grand Prix, que massa. Ela é a mulher mais premiada do mundo, é considerada a diretora de criação mais influente do mundo por uma revista lá nos Estados Unidos, se não me engano, a revista, e também hoje ela é diretora criativa no Google, né, trabalhando no Google de Nova York. Então é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente relevante. Então surgiu daí, né, essa conexão. Então assim, ó, eu vou lá e visito aquele cara que é um dono de uma das maiores empresas dos Estados Unidos nesse ramo, e aí eu faço a conexão com ele e tudo mais. Aquilo, eu saí de lá, não é que eu botei na hora dinheiro no bolso, mas eu ganhei muito dinheiro nessa hora, porque de várias formas isso vai virar dinheiro no momento. É como se, por exemplo, eu tenho um conhecimento e eu gravo um curso. Eu tenho meu conhecimento de redes sociais. Quando eu gravo um curso e eu vendo ele, cada pessoa que paga entra o dinheiro na minha conta. Mas eu não ganhei dinheiro ali só na hora da transação. Eu ganhei o dinheiro antes, quando eu adquiri esse conhecimento. Eu ganhei o dinheiro antes, quando eu consegui ter aí um conhecimento mais aprofundado ou que desse resultado para outras pessoas. Então, esse é o momento que eu ganho dinheiro. E muitas pessoas têm uma visão, às vezes, limitada, né, de que o valor está em coisas pequenas que ela ganha. Então, às vezes tem dificuldade de investir no branding, por exemplo. É difícil você falar que você coloca R$1 agora para daqui a algum tempo você, na hora que for vender algo, as pessoas já vão te conhecer. Ou, enfim, aquela coisa, né? Qual que é o ROI se é a primeira vez que a pessoa me vê? ROI vai ser menor. Se a pessoa já me segue, me vê, já foi impactada várias vezes pela minha mensagem, é muito maior. Então, às vezes a gente faz coisas não para ganhar dinheiro momentâneo, mas a gente faz coisas para ganhar dinheiro no futuro, a longo prazo. E são valores intangíveis. Então, para mim, e aí vem, né, o meu estudo de valores intangíveis para mim. O que é um valor que eu tenho, que eu consigo capitalizar bem? É a habilidade de fazer network? É a habilidade de liderar uma galera para um bem comum, para a nossa empresa evoluir, crescer, né? E eu vejo isso muito comum assim nos bilionários, por exemplo, as pessoas grandes que têm um sucesso hoje. Não só bilionários são pessoas de sucesso, né? Convenhamos. Mas eu digo por uma métrica que a gente tem. Mas, por exemplo, um dia eu sentei com o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, e falei, cara, qual você acha que é a sua maior habilidade? E ele falou de vender uma ideia. E eu vi como ele faz isso muito bem. Ele vende empresas hoje porque tem uma habilidade brilhante de vender a ideia dela, de mostrar como a empresa dele está crescendo, tá tudo top, tá não sei o quê, né? Consegue vender, contagiar as pessoas com aquela ideia. E essa é uma habilidade muito grande que ele tem. Então você vai ver muitas vezes bilionários ou pessoas muito influentes nos seus mercados, elas não são necessariamente pessoas técnicas. A maior parte, na verdade, não são pessoas técnicas. Por exemplo, não é o melhor professor de inglês que criou a maior escola de inglês do país. Não é o maior, igual você falou do pedreiro, mas não é o melhor pedreiro tecnicamente do país que se transformou no dono da maior construtora do país. Não é. Muitas vezes você vai ver, não é. Então não é o melhor cara de comprar tráfego do mundo, é o melhor cara que sabe ganhar dinheiro com isso. Então a habilidade de ganhar, não, né, de fazer, né, a habilidade de fazer dinheiro, né, a gente falou isso aí, né, a diferença do inglês, fazer dinheiro, é diferente. E é saber utilizar a ideia que você tem para vender. Então eu vejo muito isso, uma habilidade das pessoas muito bem-sucedidas, inclusive de vários mentores, de saber vender uma ideia, de saber contagiar as pessoas, de saber liderar. E não necessariamente ter uma habilidade técnica super apurada, mas tem essas relações, tá? Então, e normalmente essas relações estão ligadas a valores intangíveis, que normalmente muitas pessoas não sabem visto. Às vezes acha que a pessoa está perdendo tempo indo fazer network, está perdendo tempo ir num clube de golfe fazer network, ela acha que isso é perder dinheiro. E não é, na verdade, né? Então esse que é o grande ponto.
Show. Sobre isso que você falou, os vendedores, para mim, as pessoas mais bem-sucedidas, os grandes líderes, inclusive um Mandela da vida, pessoas que realmente movimentam multidões, são pessoas que são capazes, são habilidosas em vender ideias, né? Em vender conceitos, em conseguir transmitir com clareza aquilo que ela acredita e movimentar uma multidão de pessoas em torno daquela causa, em torno daquilo que ela acredita. E uma empresa nada mais é do que isso, né? Uma empresa, quando você tem uma grande empresa, se você não consegue transmitir para a base os valores daquela empresa, aquilo que você acredita, o porquê que você construiu aquilo, a empresa não consegue crescer, porque chega um ponto onde os organismos que estão ali trabalhando não conseguem funcionar. Então, muito bom. Se tem uma habilidade que a gente precisa desenvolver, é a habilidade de vender ideias. Vender ideias, é verdade. E eu vou te falar, cara, às vezes as pessoas têm a impressão que ganhar dinheiro é só ser muito disciplinado, entrar às 8, e eu vou concordar com você nesse ponto de entrar às 8 e sair às 18, ou entrar às 8 e sair às meia-noite do trabalho, né? Eu conheço pessoas desde a faculdade que são pessoas extremamente, que eu admiro muito a disciplina que a pessoa tem de entrar, de sentar no computador, de ser mega focado e tal. Só que as pessoas são excelentes profissionais, só que não ganham necessariamente tanto dinheiro, né? Porque às vezes não está faltando as outras habilidades, que são as intangíveis, e que agora conecta na quinta a habilidade que eu queria falar, que é a habilidade de entender o que é 80-20, né? O que é 80-20? A regra de Pareto, né? Que é saber aplicar a minha energia aonde realmente importa, né? Às vezes a gente fica preso em fazer tarefas, né? Por exemplo, eu ficar abrindo meu e-mail 1 milhão de vezes, eu ser o melhor cara de responder e-mail rápido, não necessariamente vai fazer eu ser o cara mais rico. Então, tem muita coisa que a gente inverte o pensamento e a gente acaba deixando se achar que está ocupado, tá sendo importante, né? Então, o que é o 80-20? Então, vamos lá, eu entender junto com a minha habilidade que gera valor intangível. Minha habilidade é fazer network, minha habilidade é contagiar o meu time num prol de subir de nível e ter resultado. Minha habilidade é contagiar outras pessoas e dar uma consultoria para as pessoas mudarem de nível. Então eu vou gastar meu tempo com isso, né? Eu vou gastar boa parte do meu tempo com isso. E muitas coisas, muitos problemas que a gente acha que é urgente, que está pegando fogo, às vezes a gente esquece e deixa do lado um pouquinho, ele apaga sozinho. Não sei se você já viu isso acontecer, né? Às vezes tem problema que a gente acha que é tão pegando fogo e a gente simplesmente esquece e deixa do lado e ele se resolve sozinho. Então, eu acho que é esse grande negócio de deixar, muitas vezes, de lado o que não importa, o que te traz muito pouco resultado e fazer o que traz resultado, gastar energia no que traz resultado. É que nem eu falo muitas vezes para os meus alunos, né? Eu admiro eles e falo assim, olha, eu quero elogiar vocês, porque você está aqui para aprender de audiência na internet. E não adianta, cara, o cara que entrou no marketing digital, no digital, ele não vai conseguir ter sucesso se não for atrás de procurar audiência. Isso é 80-20, né? Você ir no Freesider Meeting e aprender a controlar sua mente, a entender melhor da sua mente para ter mais abundância, isso é 80-20. Isso vai te trazer resultado de fato. Então, e muitas vezes a gente sozinho não consegue enxergar. E aí vem o nosso mentor. O nosso mentor consegue enxergar, ele já passou um ponto, né? Muitas vezes ele fala, não cara, não é, você está olhando para o ponto errado, não é isso aqui que é 80-20, é isso aqui. E ele vai te mostrar, te traz essa luz maior. Então eu acredito muito nisso também, tá? Eu acho que ele meio que ligando todos os top 5 aí, né? Todos os top 5 aí, para ajudar a trazer mais abundância aí. Show de bola, Samuca. Cara, minha gratidão por todo esse compartilhamento. Eu acredito que eu que tô aqui já nessa jornada há bastante tempo, aprendi pra caramba aqui hoje com você. Eu fico imaginando essa galera que tá começando essa jornada da abundância, que tá começando a sair de uma mentalidade onde acredita que os recursos são escassos, que não dá pra ela, de que não é possível, e passando pra uma vida onde você acredita que é possível pra você, onde você para de dar desculpas e começa a focar nos resultados. Eu acredito que essas pessoas com certeza tiveram um grande ganho de conhecimento aqui com você hoje. Então, minha gratidão a todos vocês. Galera, lembra de deixar suas dúvidas, comentar, curtir o que você mais gostou aqui das sacadas do Samuca, o que você vai implementar hoje. Eu acredito, uma coisa que eu aprendi, Samuca,
que eu acho que foi muito importante para mim nesse processo de crescer, de enriquecer, de tornar uma pessoa abundante, foi que sempre que eu vejo algo, eu assisto um vídeo, eu vou numa palestra, eu participo de um evento como Segredos da Audiência ou como Freesider Meeting, todos os dias, ao terminar, eu escolho uma coisa para eu implementar naquele dia. Então, galera, vocês que estão saindo agora, eu quero que vocês escolham e coloquem aí nos comentários o que você vai pegar de tudo que a gente falou aqui. Eu quero que você escolha uma coisa para você já colocar em prática hoje, para você não deixar para depois. Sabe por quê? Depois é nunca. Então, foca em fazer agora. Escolhe uma coisa. O Samuca falou várias coisas aqui para fazer, várias coisas legais. Escolhe uma coisa e coloca em prática hoje. Beleza? Samuca, obrigado por ter vindo. Oportunidade de estar com você aqui, Fagner. Demais. Muito feliz aqui de participar. A galera, eu quero convidar a galera a ir pro meu canal assistir um vídeo que eu gravei com o Fagner, que a gente também vai falar lá de como ganhar dinheiro trabalhando de casa ou viajando o mundo, ganhar dinheiro online, tá? Não, Fagner? Tá top o vídeo, né? Tá top, vai ser massa. Aí lá conhecer o meu canal lá também e participar e se inscrever no meu canal, caso goste também. Beleza? Show. Samuquinha, gratidão, meu velho. Tamo junto, cara.